Oi, gente, eu sou a Thelma Moreira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E atendendo a pedidos, a videoaula de hoje é desse kit de necessaire, que é composto por 4 necessaires, sendo esta maior, que é a bolsa de plástico, e mais 3 necessaires. A média, a pequena e a necessaire estojinho. Gente, na necessaire maior que eu fiz lá pra vocês, eu fiz a caixinha de leite na medida de 3,5 cm. Mas façam com 3 centímetros, porque ela vai ficar um pouco maior e vai compor melhor esse kit aqui dentro. Eu usei uma cor de tecido aqui só, mas usem a criatividade aí na composição dos tecidos, que quanto mais criatividade vocês tiverem, mais lindo vai ficar esse kit. Como de praxe, as medidas vão estar disponíveis lá na minha fanpage, no meu blog. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar que eu respondo. Se você quiser aprender a fazer esse kit, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá, gente. Como de costume, eu vou começar apresentando para vocês a lista de material que eu vou utilizar nesse kit de necessaire. Eu cortei aqui a frente e as costas da bolsa a medida de 29,5 por 21. Cortei 2 vezes no plástico cristal. Esse é o plástico cristal 30, tá? Eu cortei aqui no canal do zíper a medida de 52 por 4. Eu cortei 2 vezes também no plástico cristal 30. 52 por 4, 2 vezes, tá? Esse é o canal do zíper. E cortei aqui no fole, que é o fundo e a lateral, a medida de 45,5 por 9. Eu cortei uma vez no plástico cristal 30. E eu vou usar essa alça aqui, que é a alça de algodão. Eu cortei 2 alças na medida de 37 centímetros. Lembrando que essa alça aqui que eu tô usando, ela tem 2 centímetros de largura aqui. Então, 2 alças na medida de 37. Que ela vai servir pra mim de estruturação pra alça mesmo. Eu não vou, isso aqui não vai ficar aparente, tá? E pra alça, eu cortei aqui no tecido principal, eu cortei a medida de 40 por 6, 2 vezes. Tá? 40 por 6. E o viés que eu vou usar no canal do zíper, tá? Antes da colocação do zíper. Eu tô usando aqui o viés de tecido, mas eu costumo usar o viés pronto já, o do mais largo. Eu vou usar esse daqui porque eu tô sem viés aqui que combine com esse tecido. Então, eu cortei aqui no tecido mesmo que eu vou usar, tá? Eu vou usar também o zíper. Eu cortei aqui na medida de 54 centímetros. E o vivo de plástico, tá? Esse é o vivo de plástico que eu uso. Mas você pode usar o de tecido também. Daí tem gente que faz com aquele macarrãozinho. Mas aquele macarrão eu não encontrei aqui para comprar. Então eu vou usar esse viés de plástico aqui. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de onde você pode comprar esse vivo aqui, tá? Essa é a medida
da bolsa maior, que é a bolsa de plástico, tá? Agora eu vou apresentar a nécessaire maior que vai dentro da bolsa. Eu cortei aqui no tecido principal, uma vez no tecido principal, a medida de 28 por 38. Eu cortei uma vez só no tecido principal. E no tecido de forro, eu cortei a medida de 28 por 19,5. Cortei duas vezes no forro. Aqui no meu caso eu vou usar o acoplado. Como eu já falei, ele serve como estrutura e como forro também. Então eu cortei duas vezes na medida de 28 por 19,5, tá? Essa é a parte do forro da nécessaire maior. Eu cortei aqui o zíper mais ou menos com 40 centímetros. E é isso, para nécessaire maior. Agora, a nécessaire menor. Eu cortei aqui no tecido principal a medida de 30 por 25. Cortei uma vez no tecido principal. E no forro, eu cortei duas vezes a medida de 25 por 15,5. Duas vezes, tá? No tecido de forro, no meu caso aqui no acoplado. E o zíper, eu cortei aqui um pouquinho maior, tá? Eu cortei mais ou menos com 32 centímetros. E agora eu vou para nécessaire estojinho. Eu cortei aqui a medida de 25 por 25, uma vez no tecido principal. E no tecido de forro, eu cortei a medida de 25 por 13, duas vezes no tecido de forro. 25 por 25 no tecido principal uma vez e duas vezes no tecido de forro, 25 por 13. Eu cortei aqui a medida de 4 por 6. Esse daqui vai ser o tirante da bolsinha, tá? Então vai ser assim, ó, que a gente vai colocar aqui nas duas laterais aqui desse estojo. Então, são duas vezes a medida de 4 por 6. E o zíper, cortei mais ou menos com 27 centímetros. A lista de material é essa, gente. E nós vamos começar com a bolsa de plástico, que é a bolsinha maior, tá? Vamos começar pela alça. Eu vou dobrar aqui esse tecido ao meio e vou passar uma costura daqui até o fim aqui, tá? Vou fazer isso nas duas peças. Depois eu vou desvirar essa peça e vou encaixar a alça de algodão aqui dentro. Eu costurei aqui, eu passei uma costura aqui, daqui até o final, passei nas duas peças. E agora eu vou desvirar essa peça para encaixar a alça aqui dentro.
pra dentro, 1 centímetro que ficou sobrando, eu dobrei 1 centímetro pra dentro desse lado e 1 centímetro pra dentro desse outro lado. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta e mais uma costura no meio, que é pra dar mais uma firmeza aí pra alça. Eu vou fazer isso nas 2 alças e já volto. Eu costurei aqui as 2 alças, eu passei uma costura na volta toda e outra no meio, para que a alça fique mais estruturada, tá? Eu fiz isso nas 2 alças. Agora eu vou reservar as alças e vou passar pro canal do zíper. Eu vou colocar o viés aqui no plástico e vou costurar aqui, eu vou passar uma costura daqui até o final. E depois eu vou virar e vou costurar do outro lado, tá? Vou fazer isso nos dois canais aqui. Vamos lá. Eu costurei o viés aqui dos 2 lados, tá? E agora eu vou costurar o zíper. Então, eu vou colocar o zíper dessa maneira assim. O viés aqui, bem rente ao dentinho. Vou costurar dos 2 lados, bem rente ao dentinho, tá? Vamos lá? No canal do zíper. E agora eu vou colocar os cursores aqui. Eu vou colocar 2 cursores nessa bolsa. Eu vou colocar um daqui pra cá e o outro do outro lado. Eu vou colocar de um lado e do outro, tá? Coloquei de um lado e agora eu vou colocar pelo outro lado aqui. O zíper ele vai se encontrar aqui no meio, tá? Então, eu coloquei um zíper. Eu coloquei um cursor
de um lado e depois eu coloquei pelo outro lado, tá? Agora eu vou cortar o excesso de zíper aqui. Então, gente, eu costurei o zíper aqui, coloquei os dois cursores e agora eu vou unir o meu fole com o canal do zíper. Então, eu vou unir aqui com uma costura aqui e a outra aqui do outro lado, tá? Em seguida, eu vou fazer o acabamento com o viés aqui, dos dois lados, tá? Vocês vão ver lá na máquina. Vamos lá. Então, gente, eu uni aqui as duas partes e já passei o viés aqui dos dois lados para acabamento, tá? Então, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou reservar essa parte também. E agora, a gente vai para colocação do vivo na frente e nas costas da bolsa. Gente, eu costumo colocar o vivo na minha máquina industrial mesmo, mas hoje eu vou colocar na máquina caseira para vocês verem que dá certo colocar lá também, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês lá na máquina. O pezinho que eu vou utilizar lá na máquina é esse daqui, ó. É o pezinho de zíper invisível, tá? Eu vou colocar aqui esse plastiquinho que eu cortei, tá? Que é pra fazer o acabamento do vivo, tá? Eu vou colocar esse plastiquinho aqui em cima do plástico. Eu vou começar pelo centro da bolsa aqui, tá? E eu vou colocar o vivo dessa maneira aqui no centro desse plastiquinho que eu coloquei aqui. Lembrando que eu vou deixar essa parte aqui bem retinha, pra na hora que for fazer o acabamento eles se encaixem perfeitamente aqui. Eu vou colocar ele aqui no centro, né, do plastiquinho que eu coloquei. Abaixo o meu pezinho aqui. E vou começar a costurar. Bem devagar, tá, gente? Porque o plástico ele escorrega um pouco, então tem que ser bem devagar, segurar bem firme o plástico para que ele não escorregue, que o vivo não escape do plástico aqui, tá? Vamos lá. Quando eu chegar aqui perto das curvas, eu vou dar uns piques aqui, tá? Vou dar vários piques para poder o vivo virar legal aqui, dessa maneira assim. E vamos continuar a costura, segurando bem firme e bem devagar. Cuidado aqui nas curvas, tá? Vem bem devagar.
chegando aqui na outra curva de novo, vou dar vários piques. Encaixa aqui certinho aqui. Segue bem devagar na curva. Outra curva aqui, vou dar vários piques novamente. Encaixa e segue em frente. Cheguei aqui na curva de novo, dá os piques. Segura firme. Agora chegando aqui no final, tô quase chegando ao final aqui, eu vou colocar minha tesoura aqui bem rente ao vivo de baixo aqui e vou cortar esse de cima. Ele vai encaixar certinho aqui. Vou juntar os dois aqui, vou pegar esse plastiquinho e vou trazer ele pra cá. E vou passar e vou seguir com a costura aqui até o final. Retrocesso. Prontinho. Tá colocado o vivo aqui, gente. Eu coloquei o vivo nas duas partes. Tá? Agora eu vou costurar a alça aqui. Então, primeiro eu vou marcar onde eu quero colocar essa alça. Eu vou marcar assim. Da beirada pra cá, eu vou marcar aqui com 8 centímetros e daqui a aqui 3 centímetros de cima pra baixo, da lateral pro meio 8 centímetros. Aqui. Desse lado, a mesma coisa. Vou marcar da beirada pra dentro 8 centímetros e daqui pra baixo 3 centímetros. E vou posicionar minha alça aqui. Eu vou prender, eu vou colocar assim, ó, gente. Eu vou posicionar essa alça aqui. Eu fiz um pontinho aqui, aí eu vou pôr ela no centro desse pontinho. E vou prender aqui, ó. Prender aqui.
fazer isso do mesmo jeito do outro lado. Por assim, ó. Agora, eu vou vir com uma costura, eu vou fazer um quadradinho, eu vou fazer um quadrado aqui. E depois eu vou fazer um X, tá? Dos dois lados aqui. Isso eu vou fazer nas duas partes, na frente e nas costas da bolsa. Vamos lá? Já coloquei aqui as duas alças na frente e nas costas da bolsa. E agora eu vou colocar 2 rebites aqui, tá? Eu costurei as alças na frente e nas costas da bolsa. Coloquei os rebites aqui. E agora eu vou costurar a lateral dela aqui na frente e nas costas dela. Então, primeiro eu vou fazer de um lado, depois eu faço do outro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o meio dessa peça aqui. Marcar o centro aqui. Vou dar um piquezinho aqui. E do outro lado também. Vou fazer isso aqui na parte do fundo da bolsa também. Vou marcar o meio. De um lado e do outro. E vou marcar o meio aqui também. Vou dobrar ela o meio aqui. E aqui. E agora, eu vou colocar aqui essa parte do zíper. Eu vou encaixar com o meu pique aqui, ó. Pique com pique. E vou colocar as presilhas, tá? Eu vou prendendo com as presilhas. Então, eu vou prender essa parte aqui, a parte de baixo, que é o fundo aqui.
Gente, essa medida que eu passei pra vocês, ela encaixa certinho, tá? Não tem erro, dá certinho aqui na volta aqui. Agora, eu vou lá na máquina, do mesmo jeito que eu coloquei o vivo, com o mesmo pezinho, agora eu vou costurar essa parte aqui, na parte da frente da bolsa. Segurando bem firme, tá, gente? Bem devagar também. Vamos bem devagar, não corre. Pra poder dar certinho aí, pra não escorregar o plástico, tá? Quando for parar pra mudar, pra tirar a presilha, abaixa a agulha, que é pra não escapar, não acontecer isso que aconteceu aqui. Agora aqui na curva tem que ter bastante cuidado para que o plástico não escape também aqui. Abaixa a agulha. Então, gente, eu costurei aqui toda a volta. Eu não sei se deu pra vocês verem lá direito, eu espero que tenha dado. Mas ele dá certinho, tá? Então, vai ficar assim, ó. Depois que a gente desvirar ela vai ficar assim. Então, vamos virar de volta. Vamos costurar agora a outra parte. Vamos costurar a parte das costas aqui, ó. Nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez na outra parte. Eu já marquei o meio aqui e agora eu vou marcar o meio aqui. Um lado, a parte de cima e a parte de baixo. E vou colocar, vou encaixar aqui. Lembrando que a parte da emenda aqui que eu fiz, a parte da emenda do vivo com plástico aqui, eu vou fazer virado, que eu fiz tudo virado pra baixo, tá? Então, coloquei a alça já na parte de cima e eu deixei a parte de baixo, eu deixei a emenda pra que fique pra baixo, tá? Na hora de colocar a alça já tem que ver isso. Não coloquem a alça nessa parte da emenda aqui, tá? Então, eu vou encaixar aqui, ó, pique com pique, que eu já fiz aqui. E vou encaixar aqui. Minha alça pra dentro. E encaixa o pique com pique aqui. E agora a gente vai pôr presilha na volta toda aqui,
Da mesma maneira que a gente fez o outro lado. Assim, gente, reparem que encaixou certinho, tá? Agora eu vou costurar da mesma maneira que eu costurei a outra parte e já vamos finalizar essa bolsinha aqui. Aí vamos já partir lá para as necessaires que vai dentro dela, tá? A composição dela. Vamos lá. Aqui na curva bem devagar, segurando firme aqui para que não escorregue. Baixa a agulha quando parar para tirar a presilha. Costurei aqui o outro lado, tá? Os dois lados estão costurados. Vou cortar as rebarbas aqui que ficaram aqui, ó. E agora eu vou desvirar ela. Vou abrir o zíper aqui. Vamos desvirar ela. Se você quiser, você pode bater um secador quente aqui, que daí o plástico amolece e fica mais fácil para arrumar esses cantos aqui, tá? Aí depois que ela esfria, o plástico endurece de novo, tá? Tá pronta essa necessaire. Agora eu vou reservar essa daqui
e vamos para as outras 3, tá? Então, gente, eu vou fazer agora a necessaire maior. Lembrando que a necessaire maior e a média que eu passei para vocês, que é a medida de 30 por 25, elas são iguais. Essa aqui é 28 por 38 e essa daqui é 30 por 25. Elas são feitas da mesma maneira, tá? Eu vou ensinar só uma, mas você faz, quando você for fazer, já faz as duas juntos e fica mais fácil pra você, tá? Vamos lá, então. Essa daqui, eu vou fazer o seguinte, é o tecido com o direito virado pra cima, o zíper com os dentinhos virado pra baixo e o acoplado também virado pra baixo, tá? Tecido de forro, no caso aí. E eu vou fazer um sanduíche aqui. Vou colocar um alfinete aqui. Se vocês quiserem, você pode primeiro costurar o zíper com uma costura de segurança e depois vir com o tecido de forro, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados. Então, eu vou pregar um lado aqui e já volto para mostrar o outro lado para vocês, tá? Vamos lá. Eu costurei aqui, tá? O zíper desse lado e agora eu vou pro outro lado aqui. Então, eu vou fazer assim. Antes de costurar essa parte, gente, eu vou colocar o cursor aqui. Deixar ele aqui no meio e eu vou passar aqui, ó, o zíper com o dentinho virado pra baixo, o tecido com o direito virado pra cima. Eu vou passar uma costura de segurança aqui e depois vou colocar o acoplado com o direito virado pra baixo aqui em cima do zíper e vou costurar ele aqui também, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vamos lá. Então, gente, eu costurei aqui o outro lado aqui do zíper, certo? E agora eu vou abrir a peça assim, dessa maneira aqui. Então, gente, e aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com a costura daqui, vou descer, vou vir até aqui, vou parar aqui com retrocesso, vou pular pra cá. Vou seguir aqui e vou vir aqui até o final, tá? Conclusão, essa parte aqui, ela vai ficar aberta, que é pra gente poder desvirar a peça depois, tá? Eu costurei aqui até aqui e daqui até aqui. Deixei essa parte aqui aberta, que é pra gente desvirar a necessaire. E agora, eu vou fazer a caixinha de leite aqui, tá? Nas 4 pontas aqui. E eu vou fazer a caixinha de leite com 3,5 centímetros. Então, eu vou marcar aqui da costura até aqui e é do fundo até aqui, tá? 3,5. E agora,
eu vou puxar dessa maneira aqui e vou passar uma costura nas 4 pontas, assim, dessa maneira aqui. Vou passar uma costura nas 4 pontas aqui pra fechar isso aqui, tá? Vamos lá. Eu costurei aqui as 4 pontas e agora eu vou desvirar a peça. Aqui, por aqui. Vou abrir o zíper aqui. E desvirar aqui, ó. Pronta essa necessaire maior, tá? E aí a gente vai fazer a outra menor. E agora eu vou passar pro outro modelo de necessaire, que é o estojinho, tá? Primeiro eu vou pegar os tirantes aqui. Eu vou passar uma costura, eu vou dobrar esse tecidinho aqui ao meio. E vou passar uma costura, um pé de máquina aqui. Vou fazer isso nos dois, tá? E já volto. Passei uma costura aqui nos dois tecidos e agora eu vou desvirar ela. Desvirei aqui os dois tirantes. Vou deixar a costura no meio, tá? Vou dobrar essa pecinha aqui. Vou dobrar ela ao meio. Vou marcar o meio dessa peça aqui. Com um piquezinho aqui. E aqui. E vou colocar esse tirante aqui nesse pique que eu fiz aqui bem no meio, tá? Vou passar uma costura e vou colocar esse lado aqui. Vou colocar aqui dos dois lados, tá? Eu vou costurar aqui, vou passar uma costura de segurança aqui só pra prender eles aqui, tá? Então, gente, eu coloquei os dois tirantes aqui. E agora eu vou colocar o zíper. Então, vai ser assim. O tecido com o direito virado pra cima. O zíper com o dentinho virado pra baixo. E o forro com o direito pra baixo. Vou fazer um sanduíche aqui
e vou passar uma costura aqui, tá? Bem rente ao dentinho aqui. Eu passei uma costura aqui e agora eu vou costurar o outro lado. Vai ficar assim. Vou trazer o zíper pra cá. E eu vou colocar o outro forro com o direito pra baixo aqui, assim, dessa maneira. E vou passar uma costura aqui. Vamos lá. Costurei aqui o outro lado. Agora eu vou abrir ela. Vou abrir essa peça e vou passar um pesponto aqui e aqui, tá? Vou cortar aqui rente, que eu acho que fica mais fácil. O cursor fica certinho ali. Eu passei o pesponto aqui dos dois lados e agora eu vou colocar o cursor. Coloquei o cursor e tirei ele, vou colocar de novo, tá? Pra poder ficar fechado aqui os dois lados. Agora, gente, vou passar uma costura aqui. Uma costura só pra reforçar aqui os dois lados, porque eu vou desvirar a peça agora, pra ela não correr o risco de abrir na hora que eu for desvirar. Eu passei uma costurinha, eu dei vários retrocessos aqui desse lado e desse aqui, dos dois lados, tá? Pra não correr o risco de abrir agora a peça que eu vou desvirar ela. Vou cortar o excesso do zíper aqui. Eu vou desvirar essa peça agora. E eu vou fechar, eu vou passar uma costura aqui no fundo do forro, então vai ficar assim a peça, ó. Forro com forro e o tecido principal com tecido principal. Eu vou passar uma costura daqui até aqui, vou pular um pedaço aqui e vou continuar a costura. Então, quer dizer, eu vou deixar essa parte aqui aberta no fundo, tá? Só vou vir com uma costura até aqui, depois daqui até aqui, tá? Vamos lá. Eu costurei aqui, gente, aqui e aqui, deixei o fundo, um pedacinho do fundo aqui aberto, tá? Que isso aqui é por onde a gente vai desvirar a peça depois. Agora eu vou marcar aqui o meio, na realidade o meio aqui é onde tá o tirante, tá? Então, como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, eu vou centralizar esse tirante aqui com o zíper, tá? E vou colocar um alfinete aqui. E vou centralizar a costura aqui com o meio do zíper aqui, tá? A costura do forro com o meio do zíper.
assim. Abre a costura aqui e coloca um alfinete aqui do outro lado. Agora eu vou marcar aqui o meio com pique aqui, aqui, nas 4 pontinhas aqui. E vou centralizar esse pique aqui, bem aqui, nessa costura aqui, tá? Bem aqui na costura. E vou fazer assim, ó, fazer uma preguinha aqui, tá? Vou fazer isso aqui no forro e no tecido aqui. Assim, ó, tá, gente? Eu vou fazer uma preguinha aqui. E vou colocar um alfinete aqui. E aqui desse lado a mesma coisa. O pique com a costura aqui. Assim, ó, dessa maneira. O pique do forro aqui, com a costura do forro aqui, ó. Assim. Vou colocar um alfinete aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Assim, gente. Vai ficar assim, tá? Agora eu vou passar uma costura aqui nas duas pontas aqui, tá? Eu passei, gente, uma costura aqui. Dos dois lados. E agora eu vou desvirar a peça. Então, vem aqui, abro o zíper por aqui e vou desvirar ela. E ela vai ficar assim, gente, tá pronta já. Essa necessaire também. Aí
depois fechem aqui com um pontinho à mão ou na máquina mesmo, tá? Faça isso em todas elas. Não esqueça de fechar o fundo aqui, tá certo? Então, gente, tá aqui pronta as 3 necessaires já. Gente, uma coisa, lembrando, nessa necessaire maior, que é a de 28 por 38, eu fiz aqui a caixinha de leite com 3,5 cm. Façam ela com 3 centímetros, que ela vai ficar mais alta, tá? Lembre-se, façam com 3 centímetros. E essa daqui também com 3 centímetros. A menor eu fiz com 3 centímetros, tá? Eu vou deixar isso lá bem no início do vídeo pra vocês. No caso, a minha aqui eu fiz com 3,5 centímetros, assim como eu falei lá. Mas façam com 3 centímetros que ela vai ficar maior, então vai ficar mais bonito quando colocar aqui dentro, tá? E vai ficar assim. E essa daqui vai em pezinho ali. Então, gente, coloquei as duas. Vocês coloquem a maior atrás, a menor na frente, e essa daqui entra aqui na lateral. Assim. Vai ficar assim, bem lindona assim. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o laço aqui, tá? Pra dar um charme a mais aí nela. Vamos lá. Pro laço, eu usei aqui a medida de 10 por 57. Eu vou dobrar esse tecido ao meio. Vou dobrar esse tecido ao meio e vou dar um corte aqui na diagonal, assim, ó. Vou vir aqui. E vou cortar do outro lado também. Então, ele vai ficar assim. Eu vou dobrar esse tecido ao meio. E vou passar uma costura daqui até aqui. Vou deixar um pedaço aqui aberto. E vou seguir com a costura daqui e vou vir até o final aqui, tá? Vamos lá. Eu passei uma costura aqui. Parei aqui, pulei essa parte e continuei a costura até o final. Eu deixei esse meio aqui aberto. Agora eu vou desvirar essa alça. Então, gente, eu passei um pesponto aqui na volta toda. E agora é só dar um nozinho aqui na frente, coloca ela aqui na alça.
E amarra ela aqui assim, dá um nozinho aqui. E tá pronta. Gente, usem a criatividade aí com os tecidos. Eu não usei outro tecido aqui porque eu não tinha nada que combinasse aqui. Mas geralmente eu faço a do fundo, a maior eu faço ela estampada. Aqui da frente eu gosto de usar o corino ou a napa para fazer aqui da frente. Aqui poderia usar uma listra, tá? Usem a criatividade, que quanto mais criatividade vocês tiverem nesse kit, mais lindo e luxuoso ele vai ficar. Gente, as medidas dela vai estar lá na minha fanpage e no meu blog. O endereço vai estar aí na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí se vocês gostaram. Compartilhem esse vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo.